A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 17 de novembro de 2022, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar da relevância das pautas de diversidade e inclusão nas organizações, com nada mais, nada menos do que a diretora do Instituto Da Cor ao Caso, a doutora Anita Machado. Doutora Anita, seja muito bem-vinda ao programa Direito no Ar, e como é a sua primeira participação, tradicionalmente, antes da gente entrar no tema da entrevista, quando se trata da primeira entrevista da pessoa conosco, a gente, até para estimular as pessoas que estão nos assistindo a trilharem uma carreira tão brilhante, tão vitoriosa quanto a sua, a gente sempre pergunta por que a senhora resolveu seguir a advocacia e, principalmente, por que a senhora se tornou diretora do Instituto Da Cor ao Caso. Oi, Heraldo, antes de tudo, quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui ouvindo e vendo também a nossa entrevista. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Especialmente no dia 20 de novembro, né, que estamos, então, no Dia da Consciência Negra, mais prazer ainda, né, do que qualquer outro dia. Eu acho que eu, como mulher negra, eu gosto desse movimento de afirmação, né, como diretora do Instituto Da Cor ao Caso também, e também como uma advogada que sou, e a gente caminha e vai trilhando esses desafios aí dentro dessas perspectivas de tensionamento racial nos espaços de poder. Respondendo a sua pergunta, Heraldo, por que advocacia, né? Não tenho como dizer que não fui influenciada no meu ambiente, no meu núcleo familiar, porque grande parte da família do meu pai é da área jurídica, então acaba que a gente vai tendo esse contato, né, desde criança e reconhecendo alguns assuntos, começando a compreender desde da infância e depois da juventude, enfim. Então fui sim influenciada nesse aspecto. Cheguei a cursar psicologia também, são os dois cursos que eu mais gosto, mas o direito ali, ele me abraçou de uma forma mais pragmática. E a advocacia, porque eu conheci o direito marítimo no finalzinho da minha faculdade, que foi o que fez eu me dedicar ainda mais à minha carreira de advogada, né? Então, hoje tenho esses dois grandes desafios e um maior, que é conciliar a agenda de diretora do Da Cor ao Caso com a agenda dentro do escritório de advocacia, né? Com as questões maritimistas, de navegação, atendo alguns práticos aqui da zona de praticagem número 4, que é a nossa. Então, esse maior desafio é essa conciliação das agendas, mas foi por afinidade com os temas também e por me sentir muito realizada fazendo as atividades que fazia. Então, comecei no corporativo jurídico, já com 23 para 24 anos, logo ali, né, depois do curso de Direito, e estou nessa área até hoje. E o Instituto, o Instituto que você comentou, que é o Instituto Da Cor ao Caso, ele veio desses desconfortos que eu vivi
dentro de ambientes corporativos, compreendendo ali esses tensionamentos, né? E algumas situações eu ainda era muito nova, não compreendia exatamente o que acontecia, mas depois de uma estrada de letramento racial, a gente consegue elaborar essa consciência racial de uma forma mais concreta. Então, com alguns anos de estrada, eu consegui perceber esses tensionamentos nesses espaços de poder. Então, o Instituto da Cor Caso veio muito dessa compreensão e da vontade de fazer transformação social a partir dessas percepções, né? A partir de como é que eu, como mulher negra, que estou abrindo caminho para outras mulheres negras, como é que eu posso transformar a minha sociedade, como é que eu posso impactar a minha sociedade, a minha comunidade, né? Então veio muito desse lugar, Heraldo, veio muito dessa sensação de querer transformar socialmente. Perfeito. Bom, doutora Anita, primeiro, o porquê do nome do Instituto, da cor ao caso? Heraldo veio de uma ideia que é da cor da pele ao caso de racismo. A gente trabalha especialmente com as pautas étnico-raciais dentro do Instituto da Cor ao Caso, e é um trabalho de levar essa consciência, então de treinar grandes líderes de organizações, treinar pessoas que ocupam posições de gestão e liderança, porque às vezes a gente fala posição de liderança, a pessoa acha que é só quem está ali no que a gente chama de C-level, né? Só quem está ali é o CEO, não. As pessoas que compõem ali a equipe de liderança da organização, então coordenadores, supervisores, né, diretores, a gente propõe esse diálogo, esse treinamento dentro das organizações, pensando nessa dinâmica étnico-racial. Então, da cor ao caso vem do tema que é da cor da pele ao caso de racismo. Ok. Bom, o tema da nossa entrevista é relevância das pautas de diversidade e inclusão nas organizações. Claro que organizações tanto públicas como privadas, né? Por que da necessidade de discutir esse tema, doutora Anita Machado? Bom, discutir diversidade e inclusão hoje, eu acho que é enfrentar um dos nossos maiores problemas como nação, né? Eu acho que o nosso país, por mais que a gente tenha escolhas político-partidárias A ou B, eu acho que uma coisa precisa ser reconhecida. Esse país ele tem uma dívida histórica com a população negra que é inegável. E a gente pode dar passos cada vez maiores se a gente reconhece isso e a gente estuda meios, né, claro, através de estatísticas, meios que a gente possa caminhar, meios que a gente possa implementar programas, políticas, e não dentro só do aspecto institucional, governamental, né, do que é público, mas também direcionado a organizações privadas. Então, como conversar com essas empresas e fazer com que, por exemplo, elas criem programas de diversidade, programas que possam incluir mais pessoas, né? A gente vai falar de representatividade, então o mercado hoje no Brasil, o mercado formal, né, não o mercado informal, mas o mercado formal, ele é majoritariamente composto por pessoas brancas. E a problemática disso é que, se nós somos um país com 56% de pessoas negras, por que a gente não vê esse percentual também refletido nos cargos dentro das empresas, né, nos empregos formais? Por que a gente não enxerga esse percentual também refletido nos partidos que a gente elege, né, para estarem ali naquela posição de grandes administradores dos nossos assuntos nacionais? Por que a gente não enxerga também esse percentual, por exemplo, quando a gente está falando de escolas, né, e não só escolas públicas como escolas privadas? Então, por que às vezes a gente entra numa instituição educacional e a gente só enxerga as pessoas negras dentro de posições de subalternidade? Então, elas estão limpando o espaço, elas estão abrindo a porta. Anita, qual o problema disso? Nenhum problema fazer uma atividade que é um porteiro ou uma porteira que abre a porta, nenhum problema. O problema é as pessoas automaticamente colocarem as pessoas negras nessa posição, né? Como se fosse unicamente a posição que elas pudessem ocupar dentro da nossa sociedade. Então, é quebrar um tanto desse racismo estrutural para que a gente possa avançar e elaborar e implementar nessas organizações públicas ou privadas esses programas que permitam que a gente se enxergue mais como povo dentro dessas organizações. Isso é uma questão do Brasil, isso é uma questão que é a gente que vai resolver como sociedade. Ninguém vai brotar aqui no país e sair resolvendo essas questões, né? Então, a gente precisa compreender a nossa responsabilidade social. Perfeito. Acho importante fazer uma colocação de cunho estritamente pessoal, doutora Anita, mas para que fique claro para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, que eu também tenho um lugar de fala nessa questão, apesar de ser, em tese, branco,
mas porque o meu pai era negro, já falecido, infelizmente, e se hoje é difícil para um homem negro vencer, e ele foi sempre concursado, concursado dos Correios, concursado do município, concursado como delegado de polícia e, por fim, concursado como juiz. E então, se foi difícil para ele naquela época, para a senhora ter uma ideia, por exemplo, ele era o único negro da turma dele de Direito, da Faculdade de Direito do Maranhão. Então, se naquela época era difícil, né? Imagine hoje também, que continua sendo difícil, mas é muito menos difícil do que foi no passado. Então, eu acho oportuno discutir essas questões e, repito, tenho lugar de fala para isso, porque eu vivi isso dentro da minha casa, eu sei exatamente o que é o racismo estrutural, a dificuldade que meu pai teve para vencer na vida. Bom, mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: é muito mais fácil discutir essas questões e conseguir ocupar espaços em instituições públicas ou em instituições privadas? Ou não existe essa distinção? Só quero voltar antes de responder a sua pergunta, Heraldo, 2 casinhas aqui para a gente comentar o que você trouxe. Obrigada, né, por trazer isso, falar da história do seu pai. E eu queria oportunidade, né? Temos uma responsabilidade aqui, porque somos uma plataforma de letramento racial, uma oportunidade para os nossos ouvintes e também espectadores de esclarecer um pouco o que é o conceito de lugar de fala, né? Então, todas as pessoas têm lugar de fala, pessoas brancas, pessoas negras, e é importante a gente falar isso, porque tem uma autora, que é a Djamila Ribeiro, e ela esclarece sempre que ela tem oportunidade, que foi uma das pessoas que reacendeu o debate sobre o lugar de fala no Brasil, que as pessoas negras, elas têm o lugar de fala, as pessoas brancas têm um lugar de fala, porque o lugar de fala é sobre o lugar social. Então, todas as pessoas têm lugar de fala, né? O que vai diferenciar aí é a questão do protagonismo. Então, essa questão do protagonismo que diz, então, Anitta, significa que num debate sobre raça, brancos não podem falar, pessoas que são lidas socialmente no Brasil como brancas não podem falar? Não mesmo, não é sobre isso, né? Significa que elas podem falar a partir do seu lugar de pessoa branca, entendendo a sua responsabilidade social, né? Então, todas as pessoas têm lugar de fala. O que vai diferenciar é que, num debate sobre raça, eu, por exemplo, uma mulher declarada negra, tenho um protagonismo ali para comentar e fazer determinados tipos de comentários, trazer experiências e tudo. Então, olha, pessoal que está ouvindo, todo mundo tem lugar de fala, né? Então, estamos aqui nesse debate. E você, como bem comentou ainda há pouco, também vai pertencer a esse debate com, né, toda a sua bagagem, sabendo e tendo consciência racial de que, ainda que você não seja lido no Brasil como uma pessoa negra, entende a sua responsabilidade no debate, está aqui comigo conversando, o que é muito positivo. Então, sobre a questão, respondendo a sua pergunta, Heraldo, objetivamente, é a mesma dificuldade, né? Existe dificuldade nessa inserção, porque quando a gente está falando de mercado formal, o nosso mercado formal no Brasil é majoritariamente composto por pessoas brancas, especialmente nos cargos de liderança, né? Mas se a gente está falando de um mercado voltado para as questões públicas, a gente tem, por exemplo, há 10 anos o sistema de cotas que está fazendo a gente caminhar nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente está falando hoje de cotas nos concursos públicos. Isso faz com que hoje a gente tenha mais, por exemplo, defensores públicos nas defensorias públicas do Estado. Hoje a gente percebe algumas carreiras jurídicas que têm mais um percentual de pessoas negras a partir desses programas de inclusão que foram implementados pelo governo. Então, a gente percebe essa caminhada. Quando eu falei ainda há pouco sobre programas de inclusão para iniciativa privada, a gente está falando que é um diálogo um pouco diferente, mas existe essa dificuldade também para pessoas brancas. Falava há pouco, hoje, na verdade, na quinta-feira, eu falava que estamos dentro de um lugar, estamos dentro de um momento, estamos pertencendo a um momento que, quando a gente está conseguindo colocar pessoas negras em posição de destaque nessas empresas, aí a gente começa a ter um outro desafio, que é o desafio da cultura corporativa. Aquela corporação, ela está preparada para esses assuntos? Ela consegue incorporar pessoas, não só pessoas negras, mas pessoas de vários grupos que são entendidos como grupos minorizados hoje no Brasil? Ela consegue abarcar isso dentro da sua cultura corporativa?
ou ela está fazendo isso porque ela já entendeu que é legal para a marca dela, né? Ela já entendeu que é uma questão de marketing. Então, perceber também genuinamente qual é a intenção daquela organização, né? Isso tudo tem uma diferença aí do público para o privado, e a gente precisa estar atento também em qual é a intenção genuína daquela organização. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Anita Machado, ela que é advogada e é diretora do Instituto Da Cor ao Caso. O tema de hoje é relevância das pautas de diversidade e inclusão nas organizações. O Instituto Da Cor ao Caso, ele faz regularmente que tipo de ações, doutora Anita? Heraldo, a gente tem vários vetores de atuação, né? Um deles é esse de letramento racial, que é o que mais a gente tem comentado aqui até agora, que é esse vetor que dialoga com as organizações, que treina as lideranças, que treina os liderados, né? Que apresenta esses temas, faz entrega um cenário de como isso é visto na prática nas empresas, como é que aqueles líderes podem se tornar líderes conectados com os temas de diversidade e inclusão, com inovação. Enfim, a gente tem esse vetor, mas a gente também tem outros vetores de atuação, como, por exemplo, o nosso vetor de afroturismo, que a gente percebeu que, dentre os vetores que a gente tem, é um do que a população ludovicense mais tem carinho, assim. E a gente é muito feliz em apresentar. Temos 2 roteiros afro-referenciados no Centro Histórico de São Luís. Um é o roteiro Maria Firmina dos Reis e o outro é o roteiro Caminho Ancestral Centro Histórico, né? Os 2 são Caminho Ancestral, na verdade. Caminho Ancestral Centro Histórico, Caminho Ancestral Maria Firmina dos Reis. E nesses 2 roteiros a gente traz uma perspectiva de elaborar aquela ideia da pessoa negra, mas não vista como um subalterno, não vista como escravizado, que é isso que a nossa história faz, né? A história que a gente estuda no colégio é a história que a gente estuda dentro dessa educação formal, entre aspas, aqui, é a história de enxergar o negro a partir de uma condição de escravizado. Então, a gente se distancia dessa narrativa que trata o negro unicamente como uma posição subalterna, né? O negro unicamente e a negra como pessoas que não fizeram parte do protagonismo da história do Brasil, quando a gente sabe que não foi isso, né? Então a gente apresenta uma narrativa, a gente vem falando de Catarina Mina, por exemplo, no Caminho Ancestral Centro Histórico. A gente fala também, né, dos indígenas, então a gente traz a história sobre o indígena Tibira, né, que deu aqui o nome, a nossa rádio aqui que a gente está hoje, com muito prazer aqui participando com vocês. Então, trazer também a perspectiva indígena para o debate, quando o debate é sobre raça, é fundamental num país como o Brasil, né? Entender também a história dos nossos povos originários. Então, a concepção também do indígena trazer para o roteiro, falar quem foi, falar de como isso marcou historicamente. Tem uma parte do roteiro também do Caminho Ancestral Maria Firmina, que a gente apresenta, por exemplo, na Praça João Lisboa. Qual é a conexão da Praça João Lisboa com a história de Maria Firmina? Por que aquele local foi tão importante na vida dela, né, por exemplo? E depois a gente fala ali no Palácio dos Leões, por que o Palácio dos Leões tem conexão com a vida de Maria Firmina? Na época, né, no século XIX, era o Palácio do Governo. Hoje a gente conhece como Palácio dos Leões, né, porque teve essa alteração de nome, mas a época dela, por que aquele local era tão importante na história dela e foi tão importante na história dela? Então a gente traz essa perspectiva dentro de uma noção de protagonismo da nossa história, né? Então Maria Firmina, Catarina Mina, Ida Tibira, o que aconteceu, como foi, e apresenta para a comunidade que infelizmente muitas pessoas de São Luís desconhecem essa história, então a gente aproveita para entregar essa história. Temos outro vetor também, Heraldo, que é o vetor de gerenciamento de crise. Então, a gente também dialoga com organizações no sentido de fazer com que elas compreendam que elas não precisam aguardar uma situação de crise para tentar entender e compreender os temas de diversidade e inclusão. Elas não precisam ter um cenário de uma situação muito negativa para a empresa delas, para que, poxa, precisou isso acontecer, para que eu tivesse a consciência racial, para que eu tivesse um plano de diversidade e inclusão dentro da minha empresa. Então, a gente traz os cenários preventivo, propriamente, né, como evitar que aquela empresa passe por alguma situação negativa em relação a esses temas, e quando a empresa, infelizmente, já se encontra numa situação de crise, a gente também atende e traça todo o planejamento estratégico para que aquela empresa possa sair da crise, né, para que aquela empresa possa sair daquele cenário. Então, temos outros vetores também de atuação, assistência psicológica
emergencial, assistência jurídica emergencial, e aí a gente encaminha para outros profissionais também, para darem seguimento. Mas tem um outro que eu não posso deixar de falar nessa minha resposta, porque estamos no mês da consciência negra e foi a nossa festa Toque Ancestral que aconteceu ontem, no dia 19 de novembro, foi no sábado, e a gente está muito feliz com isso, porque é a nossa festa anual, é a festa que a gente comemora o mês de novembro. E esse Toque Ancestral acontece dentro do nosso centro histórico, com várias atrações e personalidades negras da nossa ilha que tem muito protagonismo dentro do setor cultural, né? Que tem as suas carreiras, que tem as suas expressões culturais. A gente convida e faz essa grande festa. E esse é o nosso vetor de produção cultural. Então, são vários vetores aí que têm a proposta de transformar e impactar a nossa sociedade para esses temas. Excelente, a gente fica instado a querer conhecer todos esses projetos que são desenvolvidos pelo Instituto. Como que as pessoas, doutora Anita, podem acessar, chegar até o Instituto, participar desses eventos, interagir diariamente, saber o que está acontecendo? Tem redes sociais, tem telefones de contato? Como é que funciona essa interação com o público maranhense? Temos redes sociais, temos site, nosso perfil no LinkedIn, nosso site é dacoralcaso.com.br, temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso perfil no LinkedIn, todos @dacoralcaso, né? Temos o nosso perfil no Facebook, enfim, todas as mídias sociais. Quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, são as nossas mídias. A gente tem e-mail também, que é contato@dacoralcaso.com.br. E sobre nossas ações ainda para esse mês de novembro, seremos a organização que vai representar o Maranhão na maior feira literária, na maior festa literária do Brasil, em Paraty, no Rio de Janeiro, que é a Flip. Esse ano a Flip está homenageando Maria Firmina dos Reis, né? Então, muita felicidade. A gente está se organizando para esse momento lá em Paraty. A gente vai ter um painel com dois pesquisadores maranhenses da vida de Maria Firmina, um inclusive o biógrafo da vida dela, o Agenor Gomes, que está com a biografia aí, lançou em março desse ano. A gente vai levar também esse trabalho para esse painel e vai receber não só os maranhenses, mas toda a comunidade que estiver lá na Flip para falar de Maria Firmina dos Reis. Então, temos várias ações no mês de novembro e também durante o ano todo. O doutor Agenor Gomes, inclusive, que é seu pai, né, e que nós já tivemos o privilégio de conversar com ele aqui, ele é nitidamente um apaixonado pela história da Maria Firmina dos Reis e acaba apaixonando a todos o que ouvem falar sobre ela pela história dela também. Eu que já era muito fã dela, desde a época em que eu morei numa rua que tem aqui em São Luís, no São Francisco, no Conjunto Basa, que é em homenagem a ela, e por curiosidade eu fui pesquisar de quem se tratava, porque eu havia acabado de chegar a São Luís e não a conhecia, e aí depois de conversar com o doutor Agenor, eu falei, nossa, que mulher, não é, apaixonante, que mulher deslumbrante, que mulher fantástica, ainda mais se a gente recortar a história dela para a época em que ela viveu, aí que fica exponencialmente muito maior a história dela. E a senhora está dando essa notícia para a gente que na Flip, que sem dúvida alguma, eu acho que é o maior evento literário hoje do país, já há muito tempo, não é de hoje, e no bicentenário da Maria Firmina dos Reis, o Maranhão estará lá representado por vocês todos, por ela, pela história dela. Eu acho que é um momento assim único, mágico, né? É um momento do Brasil conhecer e reconhecer a importância dessa grande autora maranhense. Não é isso, doutora Anita? Exatamente, Heraldo, exatamente. E essa história nos foi furtada, né? A gente que é maranhense, a gente devia saber de frente para trás a história dela inteira, mas são consequências do racismo estrutural, né? Então cabe também a gente fazer essa curva de aprendizado e fazer esse resgate histórico para a gente poder aprender sobre a nossa própria história, né? Falar de Maria Firmina é falar sobre a nossa própria história. E como você falou, ele é o biógrafo e apaixonou todo mundo aqui em casa. Então, todo mundo aqui em casa é um apaixonado pela história de Maria Firmina dos Reis. A gente vai estar falando dela na Flip, sim. Quando eu falei ainda agora que essa história nos foi furtada, porque Maria Firmina é a fundadora da literatura afro-brasileira. Então, como é que a gente pode não ter conhecido Maria Firmina no nosso colégio, né? Na época, ali, quando a gente tem 10 anos, 8 anos, está construindo ali, né, a ideia e estudando. A gente estuda Castro Alves, a gente estuda... Maria Firmina falou antes de Castro Alves, né? Como é que a gente pode ter atropelado essa história e Nascimento de Moraes Filho, que foi entre aspas, né, o grande descobridor da vida dela e
nas pesquisas dele trouxe Maria Firmina, e depois Maria Firmina dentro da academia, por outras pessoas também, esse movimento todo, e como isso foi importante para que a gente pudesse fazer esse resgate da história dela, né, e até para criar o roteiro também, como eu comentei ainda há pouco, o roteiro do Caminho Ancestral Maria Firmina, como foi importante visitar esses pesquisadores, a obra desses pesquisadores, para que a gente pudesse montar um roteiro bem preocupado com essas questões empíricas, né, as questões ali das provas primárias, as questões de que estão ali expostas para a gente e comprovadas sobre a história dela. Então, sim, sem dúvida nenhuma, Maria Firmina foi extremamente importante e é extremamente importante. Tem umas 2 semanas que a professora Régia Agostinho estava num painel, também da Flip, mas no momento de ciclo de debates que eles fazem antes para homenagear a grande autora que eles escolheram para a edição da Flip desse ano. E aí a professora Régia falava o seguinte, que a gente tem o costume de falar que as pessoas determinadas estão à frente do seu tempo, como Maria Firmina, por exemplo. E aí a professora Régia Agostinho falou o seguinte, a gente que é historiador, no caso ela, que eu não sou, né, a gente sabe que não existe isso das pessoas serem à frente do seu tempo, porque a gente vive um tempo só, né, a gente vive este tempo. Então, o que Maria Firmina faz, como uma mulher disruptiva que ela dentro do seu tempo, ela consegue elaborar e criar, abrindo caminhos para que outras pessoas negras também pudessem se enxergar e sonhar a partir da experiência dela, Então, era uma mulher do tempo dela que conseguiu abrir caminhos para outras pessoas poderem também realizar os seus sonhos e as suas conquistas. Eu gosto muito de falar de Maria Firmina. Se deixar, Heraldo, eu vou ficando falar aqui de Maria Firmina também e a gente não dá conta mais. Eu diria o seguinte, doutora, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa conversa, é lamentável, porque conversar com a senhora viver um pouquinho da história da Maria Firmina. Pode ter certeza que a senhora é uma dessas mulheres que vem depois dela e que a representam muito bem, pela simpatia, pela beleza, pela inteligência, pela clareza ao expor as suas ideias, que são ideias também apaixonantes, enfim, mas a gente tem uma limitação de tempo. E eu já vou fazer aqui de público um convite, porque eu quero falar com a senhora depois, mais adiante, sobre um outro tema, que é o direito marítimo, que é onde a senhora atua como advogada. Por quê? Porque eu vejo no campo do direito marítimo um nicho de mercado muito grande para as pessoas que estão atuando, principalmente aqui em São Luís, com o porto que a gente tem, com o crescimento desse porto, com as oportunidades de negócio que estão prestes a acontecer e que já estão acontecendo no porto do Itaqui, daqui a pouco no porto de Alcântara também. Enfim, então eu acho que para os nossos alunos de direito é muito interessante conhecer, discutir, aprender sobre direito marítimo. E a presença do direito marítimo na academia hoje ainda é muito fraca, muito sofrível. Então eu quero falar com a senhora depois, no outro momento, sobre isso. Mas agora, infelizmente, a gente chega ao fim da nossa conversa de hoje e eu agradeço mais uma vez pela sua participação e abro espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Heraldo, um grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar trocando, da gente estar conversando sobre isso, né, como tu bem falaste, a nossa cidade, né, a nossa ilha tem um complexo portuário que tem 3 elementos, né, então temos temos um porto público, que é o Porto de Itaqui, temos 2 terminais portuários, que são de uso privado, então temos Vale e Alumar, a gente tem um complexo portuário, né, como somos uma cidade que é muito envolvida pelo mar, a gente tem esse privilégio de ter, né, esse complexo portuário, e pouco falamos, inclusive na academia, sobre direito marítimo. A gente precisa divulgar mais a mentalidade marítima, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa falar isso também com as nossas instituições de ensino, porque na grade acadêmica do curso de Direito, de quase a totalidade do Brasil, né, das organizações e instituições de ensino aqui, não lecionam direito marítimo, e quando lecionam como disciplina eletiva. Então, como é que a gente pode permitir um país com uma costa desse tamanho e não divulgar a nossa mentalidade marítima, falar dos nossos ramos de atuação? É um universo que a gente brinca dentro da navegação, que parece um universo paralelo, né? A gente tem uma linguagem própria quando a gente está falando só com maritimista, então só parece, porque na verdade quando a pessoa entra ali, a pessoa é acolhida e abraçada, e enfim, começa a conhecer um grande
universo assim que se abre de campo de atuação inclusive. Então vai ser um prazer enorme, Heraldo, um prazer enorme. Fazendo minhas considerações finais em um minutinho rápido que a gente está acabando, queria convidar as pessoas a conhecerem o Instituto da Coral Caso, falar que a gente tem uma relação com a cidade de São Luís que é muito especial, porque a nossa plataforma ela é uma plataforma maranhense. Hoje nossa equipe tem 8 pessoas, todas elas são ludovicenses. Tem uma outra também que a gente recebeu recentemente na equipe, que é uma pessoa que é baiana, então todas as pessoas são nordestinas, e a gente tem muito prazer assim, em apresentar o nosso negócio, porque a gente quebra essa concepção, especialmente para as pessoas do Sudeste, do Sul e de outras regiões, de que esses movimentos não acontecem no Nordeste, né? E acontecem sim, com muita potência. Então a gente está aqui fazendo esse trabalho para transformar e para impactar outros espaços, outras regiões, outras organizações, uma plataforma genuinamente nordestina. Muito obrigada, Heraldo, pela oportunidade de estar aqui com você. Nós que agradecemos, tenho certeza disso. Doutora Anita Machado. Nós conversamos com ela, que é diretora do Instituto da Coral Caso, e conversou conosco sobre relevância das pautas de diversidade e inclusão nas organizações. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bem, a violência no trânsito é algo assim que todos nós constatamos, né? Qualquer cidadão, cidadã, jovem, criança, adulto, idoso, constata o que é a violência no trânsito. Todos nós constatamos, sabemos que há essa violência no trânsito em todas as cidades brasileiras. E a solução para esse problema? Já foi estudada? Qual é o remédio para resolver esse problema? Ora, o diagnóstico está feito e o remédio está prescrito. Para resolver esse problema tem que se investir em educação para o trânsito, conforme prescreve o Código de Trânsito Brasileiro lá no seu artigo 76, da pré-escola ao ensino superior, permanente, não é uma palestra hoje, outra daqui a um mês, 2 meses, não. É educação dentro da sala de aula, né? Então, um remédio é esse. O segundo, fiscalização ampliada, rigorosa, com rigorosa punição, é um outro remédio. E o terceiro é a boa infraestrutura. Nós precisamos ter uma boa sinalização horizontal, vertical, nas vias públicas, das cidades, nas rodovias
federais, estaduais, municipais, deve ter uma boa sinalização, boa pavimentação, duplicação das vias, um bom acostamento das vias também. Então, tudo isso contribui para a reduzir a violência no trânsito. Então, são esses os 3 pilares que levam ao trânsito seguro, levam à paz no trânsito. Educação para o trânsito, fiscalização rigorosa e uma boa infraestrutura. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do trabalho para melhorar o sistema carcerário de Pernambuco. Em agosto, uma força-tarefa do CNJ fez uma inspeção em unidades prisionais do Estado, nas varas judiciais e nos sistemas informatizados do Poder Judiciário. No programa de hoje, vamos ver os resultados dessa inspeção e, principalmente, as medidas que foram determinadas para a superação de problemas históricos. 12 equipes do CNJ inspecionaram presencialmente 16 unidades prisionais do Estado e constataram más condições carcerárias, especialmente superpopulação. Pernambuco tem 13 mil vagas para presos, mas estava com quase 3 vezes mais. A situação mais grave foi encontrada no Complexo do Curado, com uma ocupação de 360%. O CNJ determinou a suspensão imediata de mais internações no Curado e deu um prazo de 8 meses para que a superlotação seja resolvida. Em 2 meses, houve progressos, com uma redução de 10%. Se nós fizermos uma projeção para os próximos 6 meses, esse número vai chegar a praticamente metade da população carcerária que existia no momento da inspeção. 8 juízes do CNJ também inspecionaram varas criminais e de execução penal à procura de gargalos nas rotinas processuais. Todos os processos que envolvem réus presos estão sendo reexaminados. Para isso, foi criada uma força-tarefa de 16 juízes. Nós identificamos as várias unidades judiciárias que têm o maior quantitativo de processos que envolvem réus presos, e esses 16 juízes vão iniciar o trabalho deles exatamente na próxima segunda-feira para colaborar e ajudar os juízes titulares das varas, no sentido de designar audiência, proferir sentença, revisitar todos os despachos de decreto de preventiva, no sentido de reavaliar as decisões, no sentido de manter a custódia cautelar ou, eventualmente, conceder uma liberdade provisória. Então, o tribunal está empenhado em cumprir todas as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Karen Luize Villanova Batista de Souza, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Converso também com Vilma Melo, coordenadora do Comitê Pernambucano de Prevenção e Combate à Tortura. E ainda com Ramos Queiroz, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária da região metropolitana do Recife. Muito obrigado aos 3 pela participação aqui no nosso programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Karen. Por que Pernambuco foi escolhido para esta fiscalização e o que se encontrou lá? Por favor. Nós escolhemos essas unidades, as unidades que foram inspecionadas, em razão dos índices dos registros, de tortura. Procuramos também colher uma diversidade nos estabelecimentos que foram inspecionados, então, pelo gênero, condição processual dos internos, se havia superpopulação, se havia algum obstáculo, acesso a determinados serviços, como visitas de advogados, visitas sociais,
de religiosos, de organizações da sociedade civil, para que, a partir disso, nós pudéssemos ter uma visão mais globalizada e plural acerca da situação desses estabelecimentos e verificando-se, né, a existência de indícios graves de irregularidades, adotar as providências que o sistema nacional e internacional exigem numa situação dessas. Ramos Queiroz, você atua como coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária na região metropolitana do Recife. Portanto, conhece com certeza o dia a dia desse sistema carcerário que apresenta tantos problemas. A gente viu na reportagem. Eu gostaria que você esmiuçasse um pouco. Qual é a situação real desses presídios? Olha, na realidade, o Complexo do Curado é realmente um caos, né? Por conta da superlotação. Mas não é só o Complexo do Curado. Se você for em Igaraçu, a realidade é quase idêntica. Você imagine só que Igaraçu ela tem hoje uma capacidade, que é o BIG, né? Que é o PI, de 1.080 para poder acomodar. E hoje, nesse momento, tem 4.083. Então, é uma superlotação também. O curado hoje, na realidade, se diz que não está podendo entrar, mas ninguém sabe, porque está pertence. Apesar da nossa pastoral ser uma pastoral permanente nas unidades prisionais, até porque foi determinado pela Secretaria de Justiça os 3 dias para que pudéssemos fazer visita em todas elas, são 12. Ninguém sabe se o Estado, poder público, né, que é da sua interesse, para poder fazer novas unidades, ou seja, porque na realidade é todos os dias é recolhido, e eu acho muito difícil chegar ao que foi determinado dos 70%, porque a quantidade de que é recolhido por dia é muito grande. Vilma, a questão é superlotação ou vai muito além? Você é coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Há casos comprovados de tortura no sistema penitenciário pernambucano? Isso é endêmico lá? Como é que você classificaria? Nós encontramos um jovem de 18 anos com couro e o osso, deficiente e torturado. Gente, paciência. E isso, quando a gente vai para outra unidade, encontra a mesma coisa. Tortura é crime, e é um crime de lesa humanidade. A superlotação é uma forma de tortura. Porque onde cabe um, e você coloca 10, 15, 20, logicamente, o que é que o Estado de direito está fazendo, assegurando? Não está. A superlotação, para uma prisão que foi feita para 454 pessoas, e você coloca 2.000 e pouca, a área sanitária vai falhar, né? A questão sanitária, e todas as outras. E aí você só coloca 6 agentes, hoje, policiais penais, para cuidar dessas pessoas. Então, há um sucateamento, que isso é tortura, gente. Porque a gente sabe que tudo ali vai terminar em extorsão, em corrupção, mas o protagonista é o próprio Estado, que não cumpre o seu dever de fazer. Precisamos de monitoramento. Esse país precisa de monitoramento. Se não fosse a inspeção do CNJ, tudo ainda estava do mesmo jeito. Inclusive, eu sofri pressão dentro da unidade prisional para não entrar, depois da visita do CNJ, para não entrar em determinados locais que normalmente eu entraria. Então, ainda estou sofrendo pressão e perseguição por isso. Eu aproveito para perguntar a Karen. Afinal, depois de constatar problemas, e não poucos,
que medidas o CNJ sugeriu, determinou. Eu pediria que a senhora nos elencasse as mais importantes, por favor. Pois não. Eu gostaria, então, de fazer um relato de que a nossa missão foi encerrada em reuniões da comitiva, liderada, então, pela Corregedora Nacional, que era a ministra Maria Tereza de Assis Moura, com o governador do estado, Paulo Câmara, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Houve um compromisso de mudança no sistema prisional do Estado por parte tanto do governo como do Tribunal de Justiça. Percebeu-se de que houve uma disposição para reconhecer os problemas existentes nas prisões pernambucanas, admitindo a gravidade da situação, principalmente. Segundo o chefe do executivo local, um conjunto de providências para reabilitar as cadeias superlotadas em curto e curtíssimo prazo estão sendo desenvolvidos, com mudanças programadas para acontecer até dezembro desse ano. A Corregedoria Nacional de Justiça, em importante decisão, determinou ao Tribunal de Justiça de Pernambuco a redução de 70% da população do complexo prisional do Curado em um prazo de 8 meses. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça publicará um relatório dessas inspeções e da correição, contendo as recomendações aos diversos atores do sistema de justiça. O governo do estado se comprometeu em uma reunião realizada durante a missão a destinar 53 milhões na redução da superpopulação carcerária, fortalecendo o efetivo dos policiais penais e profissionais de nível médio e superior, para dar uma garantia de maior segurança no monitoramento eletrônico dos reeducandos. E até o final do ano, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, está prevista a contratação de 466 novos técnicos, né? A conclusão do processo seletivo para admitir 500 policiais penais, né? E ainda a abertura de 1.000 vagas na unidade 2 do presídio de Itaquitinga. Além da licitação para adquirir mais 4.000 tornozeleiras eletrônicas. Todas essas medidas têm como objetivo melhorar a situação do complexo do Curado. O que nós esperamos é um esforço por parte da administração prisional no Estado para a implementação das recomendações que vão ser publicadas no mencionado relatório, como anteriormente eu referi. Ramos, como o próprio nome do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ sugere, o trabalho é contínuo. Monitoramento, fiscalização, não se vai lá, faz a correção, volta-se e deixa para lá. Há um acompanhamento contínuo. Mas você, especificamente, vê isso no dia a dia, faz um acompanhamento diurno e há muito tempo. Essas medidas todas citadas pela doutora Karen têm sido implementadas? Há um encaminhamento? Que quadro você pode nos dar, por favor? Hoje é uma permanência concreta da superlotação, é como foi dito aí já. A superlotação traz justamente os maus tratos, que não é para menos você ter uma cela que é para acomodar 8 pessoas, 8 internos, e lá ficar 20, 25, 30. Você vai para um chamado castigo, que já tem um nome, castigo. Chega lá, é para estar 6, tem 30, 35, tem que ser assim mesmo, quem mandou você vir para aqui. Então eu acho que tudo isso a gente não vê. Agora eu não estou vendo especificamente o Curado, não. Eu vejo isso a Barreto Campelo, eu vejo isso lá na PAI, que é a Penitenciária Agrícola de São João, eu vejo isso principalmente lá em Igaraçu. E se você for para o Frei Damião, que faz parte também do Complexo do Curado, aí é que vê as coisas piorarem. Nós que fazemos a pastoral é lastimável, porque muitas das vezes eu vejo os agentes da pastoral, que a pastoral vai justamente para levar a palavra, para poder evangelizar. Quando chega lá, e também fazemos as doações de materiais como de higiene pessoal do pessoal, que é uma coisa lástima, principalmente na área feminina. E a gente só vê e sai de lá constrangido, chorando às vezes, pela miserabilidade que a gente vê dentro dos cárceres.
Vilma, eu pediria que você nos desse o mesmo quadro. Depois da inspeção, as medidas anunciadas, o que você tem verificado? Verificado, e eu fiz o registro, né? Antes da inspeção, existia pessoas morando, custodiada em situação de rua dentro das unidades. Tem uma unidade mesmo, ela não tem lugar mais para botar, o preso vai para fora do pavilhão, abaixa uma lona e dorme lá. E durante a visita do CNJ, todas essas lonas foram arrancadas. Eu volto a fazer o monitoramento e encontrar as mesmas lonas. Então, não sei se mudou, né? Até aqui eu não sei se mudou. Então, a dificuldade é essa, né? Nós temos poucos defensores públicos, né? Se diz que vai se ampliar para 28, mas eu já soube que esses 28 não serão especificamente para a prisão, porque há uma defasagem enorme de defensor público. Não vejo, sinceramente, mas aí eu tenho que levar em consideração que tem licitação, que tem reunião, mas o Estado de Pernambuco, ele ainda está no tempo da Grécia, né? É meio espartano ainda. Então, ele não quer saber da sociedade civil, ele não quer fazer o acompanhamento como a Corte recomendou. Eu gostaria de ouvir novamente a doutora Karen. Certamente é um processo, são problemas históricos, é um processo, a solução, evidentemente. Eu lhe perguntaria, a prazo, de fato o CNJ tem feito o monitoramento constante, o acompanhamento constante? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Foi estabelecido pela Corregedoria um prazo de 8 meses para que essa situação fosse revertida. O Conselho Nacional de Justiça, quando faz essa visita ao Complexo do Curado, ele tem como premissa, assim como em todas as suas ações, principalmente dentro do DMF, de promover ações de caráter preventivo, pedagógico, corretivos e continuados. O que nós pretendemos é enfrentar essa situação que é sistêmica, não é uma situação que seja específica do estado do Pernambuco. A gente verifica essas situações em outros estabelecimentos prisionais do nosso país. A gente precisa superar esse quadro de violação histórica e sistêmica de direitos, né, que caracteriza esse estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, e nós precisamos, por óbvio, atuar de forma continuada. Não é apenas uma inspeção, não é apenas uma visita, não é apenas uma incidência. É uma ação conjunta, continuada, entre o Conselho Nacional de Justiça, entre o Poder Judiciário local e todos os atores sociais que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos. Bem, eu acho que o Brasil tem muitas dívidas com os brasileiros, entre elas uma democracia sólida, outra dívida é a falta de pão e uma terceira, sem dúvida nenhuma, é a falta de direitos humanos. A gente aqui no Link CNJ torce para que haja avanços no sistema carcerário de Pernambuco e no sistema carcerário brasileiro como um todo. Muito obrigado pela participação de vocês três e eu tenho certeza vocês também torcem por isso. Eu agradeço então a Karen Luize Villanova Batista de Souza, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Vilma Melo, coordenadora do Comitê Pernambucano de Prevenção e Combate à Tortura, e ainda Ramos Queiroz, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária da região metropolitana do Recife. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, eu sou juíza da Vara de Execuções Penais da comarca de Mirassol do Oeste, no estado de Mato Grosso. Eu vim aqui hoje contar a nossa experiência com a reinserção social de pessoas privadas de liberdade.
Os trabalhos foram desenvolvidos inicialmente por meio de um projeto chamado Mãos Amigas. Esse projeto visou que os reeducandos fizessem parcerias voluntárias, sem qualquer contraprestação pecuniária, aqueles que desejassem. E com essa primeira ação, se desmistificou o contato com a pessoa privada de liberdade. Aquele receio, aquele estigma de que a pessoa seria perigosa e as pessoas teriam um grande receio, caiu por terra. E as pessoas observaram que os privados de liberdade têm bastante vontade para trabalhar, se empenham bastante, porque para eles é uma grande oportunidade de sair da ociosidade do cárcere. A partir daí, diversas dessas empresas, diversas dessas entidades solicitaram a contratação de recuperandos. E além dessas vagas de trabalho extramuros de forma remunerada, nós temos também de forma remunerada dentro da unidade, em parceria com o município de Mirassol do Oeste, uma fábrica de bloquetes que se destina à pavimentação da cidade, em que 9 recuperandos trabalham de forma remunerada pelo município. Além desse trabalho, dentro da unidade, nós temos também uma horta comunitária, em que alguns recuperandos cuidam dessa horta e todo o excedente ele é destinado para entidades sociais do município. Nós temos também um projeto de leitura, em que foi feita uma parceria com o Rotary, foi mobiliada uma biblioteca e os recuperandos têm acesso a esses livros, fazem resumos, e esses resumos, eles podem reduzir o tempo de pena desde que aprovados por uma comissão de validação. Por fim, nós inauguramos, agora no mês de setembro, o escritório social, com a finalidade de mais oportunidade de emprego, profissionalização, cidadania, contato familiar e a elaboração de um plano de saída. Todos aqueles que forem sair não saírem de forma desamparada. E esses projetos, eles se traduzem como, em verdade, uma política de segurança pública. Porque hoje, um recuperando que sai e que não tem acesso ao mercado de trabalho, e que não tem acesso à sociedade, e que todas as pessoas enxergam ele como uma pessoa perigosa e marginalizada, o caminho mais fácil que ele vai seguir é o retorno para o crime. Então, pessoalmente, eu enxergo que muito dessa vulnerabilidade, a partir do momento que damos oportunidades, elas podem tomar um curso diferente para a vida daquela pessoa. Uma vida salva, uma família salva, muita felicidade encontrada em tudo isso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. E até o próximo programa. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.